Vamos à 24ª questão da Polícia Militar. Mais uma questão da Polícia Militar do Amapá, do ano de 2002. Uma questão muito interessante, uma questão realmente bastante inteligente. Uma questão que a gente vai mexer num conteúdo que, quando aparece em concurso público, né, sempre nos dá dor de cabeça. Regra de 3 composta. Então é interessante a gente fazer essa questão porque ela realmente é muito bonita e vale a pena recordar esse conteúdo importantíssimo em concursos, que é a regra de 3 composta, tá bom? Diz assim a questão: uma empresa deseja iniciar a coleta seletiva de resíduos em todas as suas unidades e, para tanto, encomendou a uma gráfica a impressão de 140 mil folhetos explicativos. A metade desses folhetos foi impressa em 3 dias por 2 máquinas de mesmo rendimento, funcionando 3 horas por dia. Perfeito? Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que ainda restam, né, em 2 dias. Para tanto, deve funcionar diariamente por um período de 25 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos tentar entender o problema inicialmente, né? Bom, olha só. A gente tinha essa empresa, né? Ela encomenda 140 mil folhetos, tá? Para explicar essa ação, né? Essa coleta seletiva de resíduos e tal, perfeito? E aí acontece o seguinte: a metade desses folhetos, ou seja, 70 mil folhetos, né, são impressos em 3 dias por 2 máquinas que possuem o mesmo rendimento e funcionando 3 horas por dia, perfeito? Então já matamos aí a nossa primeira sentença. Vamos ver a nossa segunda sentença. Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que ainda faltam. Bom, se já foram feitos 70 mil, né, ainda falta a outra metade, 70 mil, perfeito? Só que eles querem que isso seja feito em 2 dias. E tem mais um detalhe: uma das máquinas deixa de funcionar. Então a gente já tem aí montadas nossas 2 sentenças. Vamos ver se tá certinho? Podemos montar a nossa tabelinha com os dados dessa regra de 3 composta. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui 4 grandezas, veja bem quais são: folhetos, máquinas, jornada de trabalho e o número de dias. Perfeito? Então, vamos ver a primeira sentença se está correta. Ó, ele fala 70 mil folhetos, são impressos por 2 máquinas, trabalhando 3 horas por dia, num tempo de 3 dias. Perfeito, aí não tem problema. Qual será a nossa segunda sentença? Olha, 70 mil folhetos, perfeito? Vão funcionar agora com uma máquina apenas e durante 2 dias apenas. E ele quer saber justamente quanto ele tem que trabalhar por dia para dar conta disso. Só que ele tem uma máquina a menos e vai ter apenas 2 dias de prazo. Perfeito? Então já temos aqui a nossa montagem, né? A montagem na forma de tabela, numa tabelinha, com a nossa primeira sentença e com a nossa segunda sentença. A gente já percebe aqui, ó, essa grandeza folhetos, né? Eu, na verdade, não vou utilizá-la na medida em que a quantidade de folhetos é igual para os 2 dias. Então ela pode ser descartada, eu não a utilizarei. Eu vou usar, sim, 3 grandezas: máquinas, jornada e o número de dias. Perfeito? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar, em relação à grandeza que contém a incógnita, se as demais grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Vamos lá? Digamos assim, ó, 2 máquinas, eu trabalho 3 horas por dia. Olha o que acontece se eu trabalhar com uma máquina apenas. Vocês concordam que a minha jornada tem que ser aumentada? Ou seja, se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu terei menos máquina trabalhando, eu terei que trabalhar mais horas por dia. Diminuiu máquinas e aumentou a jornada diária de trabalho. Isso caracteriza que máquinas e jornadas são grandezas inversamente proporcionais. Marquei aqui, ó, inversamente proporcionais. Tá certo? Vamos ver agora a outra grandeza, comparando sempre com a grandeza que contém incógnita: jornada e número de dias. Vamos lá? Olha só. Eu vou fazer uma quantidade determinada de máquinas, né? Olha, eu vou fazer 3 dias, vou levar 3 dias e trabalhar 3 horas por dia. Mas o prazo agora é de 2 dias. Vocês concordam que se o meu prazo diminui, se o meu tempo diminui, eu precisarei aumentar a jornada de trabalho? Não é? Eu tenho menos tempo, eu tenho que trabalhar mais horas por dia. Então eu vou diminuir a quantidade de dias, ó, de 3 para 2, e vou aumentar a jornada de 3 para o número que eu vou descobrir daqui a pouco. Perfeito? Ou seja, as grandezas jornada e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Então, gente, pronto.
já matamos a nossa regra de 3. A parte mais importante já foi resolvida, né? Para a gente saber se as grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. E agora a gente pode montar, né, para chegarmos à nossa proporção resolvente. Perfeito? Eu já tinha conversado com vocês que folhetos é indispensável na medida que é a mesma quantidade, então não interessa isso, né? Se é a mesma quantidade, não houve alteração nenhuma, ele não vai alterar em nada a nossa regra de 3 composta. Então, na verdade, eu tenho o quê? Ó? Máquinas, jornada e dias. E a gente lembra sempre o seguinte: como é que eu faço para montar, né, a minha proporção resolvente? Tudo que for inverso, eu vou inverter. Tudo que é inverso eu vou inverter. Então, máquinas, olha como eu vou montar para chegar na minha proporção resolvente. Máquinas, 1 para 2 e não 2 para 1. Aqui não está 2 para 1, não é inversamente, eu vou inverter, tornando-a diretamente. E como é que eu faço isso? Inverto. Em vez de 2 para 1, eu coloco de 1 para 2. E aí, a minha grandeza máquinas acabou, em relação, claro, à jornada, acabou de se tornar diretamente. O mesmo farei com dias. A razão era de 3 para 2, mas é inversamente. Então, eu inverto e vou escrever de que maneira? 2 para 3. Com isso, gente, eu consegui fazer com que máquinas e dias sejam diretamente proporcionais. E quando todas as grandezas são diretamente proporcionais, eu estou apto a montar a minha proporção resolvente. De que maneira? Olha só, sempre começando pela que contém incógnita, hein, gente? Ó, 3 está para x, assim como o que está em cima continua em cima, o que está embaixo continua embaixo, e sempre multiplicando. Ou seja, ó, 1 em cima, 1 vezes 2, e embaixo, 2 vezes 3. Mas para isso é fundamental que as grandezas estejam nessa forma diretamente proporcional. Já tenho a minha equação resolvente, 3 está para x, a minha equação não, a minha proporção resolvente. 3 está para x, assim como 1 vezes 2 está para 2 vezes 3. Eu já gosto de simplificar e me aparece um 2 em cima, 2 embaixo, eu desapareço com ele, né? Vou simplificar por 2, vai ficar assim, ó, 3 está para x, assim como 1 está para x, e aí? 1 está para 3, né? E aí ficou simples demais, né? X vezes 1 dá x, 3 vezes 3 dá 9, x é 9 horas diárias, ou seja, a jornada tem que pular de 3 horas para 9 horas diárias, perfeito? Resposta certa é a letra B, nessa bonita questão aplicada pela Polícia Militar do Amapá. É uma questão interessante porque a gente recorda esse conceito fundamental em concurso público que é regra de 3 composta. Perfeito, gente? Tá certo? Então lembra sempre disso. Primeira providência, montar a minha sentença na minha tabela, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Após isso, se elas forem inversamente, eu inverto, tornando-as diretamente. Se elas forem diretamente, deixa como está, eu não vou mexer. Mas ela, no caso aqui, no nosso exemplo específico, as duas eram inversamente, por isso eu inverti ambas. 2 para 1 virou 1 para 2, virou diretamente. 3 para 2 virou 2 para 3 e virou diretamente proporcional, e aí eu monto a minha proporção resolvente. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, regra de 3 compostos, está em nosso site muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. E não apenas isso, né? A parte de aritmética e a parte de álgebra do ensino fundamental estão lá completíssimas, são mais de 200 páginas, é um site totalmente gratuito, você não tem login, não tem senha, não tem cadastro. Tem lá um cadastro, né, para amigos do site, mas não tem nada a ver, você fica livre para navegar por mais de 200 páginas gratuitamente.